Olá, hoje eu gostaria de falar sobre as nossas emoções. É interessante porque muitas vezes a gente acredita que existam emoções negativas. Inclusive, antigamente na psicologia, a gente usava esse termo, emoções positivas e emoções negativas. E por que a gente parou de usar esse termo? Porque dava uma ideia, uma conotação de que existiam emoções ruins. E na verdade, todas as emoções, elas têm um propósito, elas têm um sentido, um significado. Então, nesse vídeo de hoje, eu gostaria de te convidar a se abrir às suas emoções. Ao invés de ficar desconfortável quando uma emoção aparecer e usar algum tipo de estratégia de evitação, de fuga, de não entrar em contato com aquela emoção, eu gostaria de te convidar para refletir sobre o significado que está na base daquela emoção. Por exemplo, se a gente pensar na solidão, quando nos sentimos sozinhos, qual o significado da solidão? O significado é conexão. Se eu me sinto sozinha, significa que eu gostaria de estar conectada a alguém e nesse momento eu estou me sentindo sem alguém importante por perto. Eu me sinto sozinha. Se eu pensar, por exemplo, na raiva, a raiva, ela traz o sentimento, a sensação de injustiça, de estar sendo injustiçada, e o significado por trás significa que eu preciso me sentir respeitada, de que naquela relação, naquele momento, quando a raiva aparece, é como se o respeito tivesse deixado de existir. E eu gosto muito da raiva porque ela é uma emoção muito menosprezada. Não é à toa que eu trabalhei com a emoção raiva no meu doutorado, porque ela socialmente ela é mal vista. As pessoas não sabem muito bem lidar com a raiva. E ela, na verdade, nos dá energia para ir atrás daquilo que é importante para nós, inclusive de que as pessoas possam nos respeitar. Um outro caso seria o amor. Então, o que o amor nos revela? O amor nos revela que aquela pessoa a quem eu amo é especial para mim. O problema é quando não há reciprocidade. E aí, o que deveria acontecer? O amor próprio vir em primeiro lugar. Ou seja, quando eu me deparo numa relação em que eu amo e não sou correspondida, o amor próprio deveria vir em primeiro lugar, de maneira que eu talvez busque conquistar a pessoa, porque às vezes isso acontece, ou eu entenda que é hora de aceitar, e a aceitação nas emoções é muito interessante, mas isso fica para um outro vídeo. Aceitar que aquela pessoa, que eu não sou tão importante para aquela pessoa como ela é para mim, e quem sabe deixar de investir naquela relação, com aquela pessoa, naquela situação. Um outro elemento é a ansiedade. Quando a gente sente ansiedade, eu gosto de falar de dois componentes da ansiedade. O primeiro componente é a maneira como eu me vejo. Então, eu me vejo como alguém com recursos de enfrentamento, eu me vejo como alguém que, diante do perigo, diante da situação que me gera essa ansiedade, eu tenho recursos e habilidades para lidar com aquilo que eu vejo como perigoso. E o segundo componente é a ideia da catastrofização, é a ideia de que algo muito ruim pode acontecer comigo. No entanto, se no primeiro componente eu me vejo com recursos, caso algo ruim aconteça, eu entendo que eu darei o meu jeito, eu darei os meus pulos, eu conseguirei lidar com aquilo de ruim. Mas, de qualquer maneira, a ansiedade, então, ela está relacionada a essa ideia de que algo importante para mim está em perigo. A gente pode falar também da inveja, né? A inveja é muito mal vista. E o que a inveja representa? A inveja representa que alguém tem alguma coisa que é importante para mim e que eu gostaria de ter aquilo. Então, ao invés da gente se sentir uma péssima pessoa porque está sentindo inveja, para pensar, por que eu estou com inveja de tal pessoa? O que ela tem que eu gostaria de ter? É importante para mim? Então, o que eu posso fazer para alcançar aquilo?
Como vocês sabem, sou apaixonada pela terapia do esquema, né? Então, cabe aqui uma breve reflexão de: é importante para mim por conta de um status social, ou seja, eu queria ter a admiração que aquela pessoa tem, eu queria ter o poder que aquela pessoa tem. Então, essas reflexões também cabem ali na inveja, mas em última instância, a inveja é aquilo que aquela pessoa tem, eu valorizo. Então, talvez seja o caso de eu ir atrás, né? A tristeza, ela se refere à sensação de perda, à frustração, a ideia de que eu perdi algo que é importante para mim. E aí, quando eu me deparo com a tristeza, eu preciso pensar: o que é que eu estou com a sensação de ter perdido? Eu de fato perdi? É uma distorção? E acolher, né? Porque essa sensação de tristeza, de perda e de frustração, ela precisa de acolhimento tanto quanto todas as outras emoções. E aí, entendendo agora o significado por trás de algumas emoções, eu te convido a uma última reflexão. Preste atenção quando você sente qualquer uma dessas emoções que a gente conversou, qual é a sua tendência de resposta? Ou seja, você tende a evitar pensar sobre aquilo que a emoção gera, você tende a mergulhar naquela emoção, refletir sobre o significado, enfim, qual é a sua tendência de resposta diante das emoções? Até o nosso próximo vídeo.